Bom, vamos dar início então ao nosso pós-jogo com o técnico Eduardo Batista, primeiro respondendo à presença das emissoras de rádio aqui presente. Rádio Esperança, da Geraldo. Beleza. Campos. Vamos lá, tudo certinho já. Eduardo Batista já chegou por aqui, a gente aproveita para conversar primeiro. Eduardo, boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela vitória. É um pouquinho suada, mas valeu. O time teve um pouco de dificuldades no primeiro tempo, uma marcação, pressão, até acabou cometendo um pênalti, né? O Jorge defendeu, né? O técnico dele também. E depois o time teve uma outra postura, principalmente depois das alterações. O que isso traz para você agora, já em termos de sequência? Gostaria que você falasse um pouco já desta sequência em si, né? Dos jogos que o Novo Horizontino tem pela frente. Aí, Noroeste, o 15, se tem alguma preferência, o que vir, nós vamos ter que enfrentar. Boa noite. Hoje foi um jogo que, tecnicamente, né, a gente sofreu bastante. A gente tentou mudar o desenho do jogo no primeiro tempo de algumas vezes, conversando, corrigindo, trocamos o Island de lado. Né? Defensivamente, quando a gente estava marcando, o time do Oeste não oferecia perigo algum a nós. Nós estávamos bem marcados. O perigo era quando a gente tinha a bola. Nós erramos, né? Acabamos ficando muito espaçados, perdíamos a segunda bola. Né? A gente tentou algumas correções ainda dentro do primeiro tempo, né? Mas quando a gente teve a bola, a gente teve bastante dificuldade hoje, o que não é normal, né? O que não era normal. Né? Não sei se um pouquinho de ansiedade. O jogo do Oeste, o jogo lá contra o Oeste, nós jogamos embaixo de barro e água, né? Então o desgaste físico também pesa na questão técnica, mas no segundo tempo, acho que mesmo um pouquinho antes das alterações, a gente ainda erra um pouquinho, né? Mas a postura já é um pouco diferente, já conseguimos compactar mais o time, né? Mesmo a gente errando, a gente já ofereceu mais o contra-ataque pro Oeste e começamos a criar algumas situações, né? Começamos a melhorar o volume de chutes a gol, a chegada pelos lados, né? E para culminar nisso, as trocas, né? Quando a gente começa a trocar, né, jogadores mais descansados, né, com uma condição melhor física, né, começou a render. Aí o nosso jogo começou a entrar as bolas, os duelos do 1 contra 1, nós começamos a ocupar a área, como a gente fez em praticamente todos os jogos aqui. Né, e felizmente saiu o gol. Né, é um jogo decisivo, eu sempre falo que quando você tem um mata-mata, essa última metade é a mais difícil, né, que é a hora que você tem que bater o martelo e nós que passamos. Eu acho que tudo isso, acho que acelerou um pouquinho. Bom que a gente passou, a gente tem aí alguns dias para descansar, para recuperar. Coisas boas aconteceram, a volta do Marlon depois de algum tempo, a volta do Rodolfo depois de algum tempo. Né? Então são jogadores que a gente estava preparando para esse momento final. Né? Eu tinha um tempo limite para colocar eles ali, para não expô-los mais. Né, mas coisas boas, eles entraram bem, ganhou o ritmo, né, e agora é ver quem que é o próximo adversário. Acho que são duas equipes bem diferentes, tanto o Noroeste quanto ao 15 Piracicaba, com um mando muito forte. Né, acho que não cabe escolha, né, acho que nós temos que trabalhar, né, trabalhar em cima do que nós erramos hoje, né, para assim que definir os adversários, estar pronto, que agora é um passo só da Série 1. Obrigado. Maravilha. Primeiro, parabéns, Eduardo, pela vitória, pela classificação. E o Grêmio Novo Horizontino, podemos dizer que soube jogar os 180 minutos. Né? E nessa partida de hoje teve 3 pontos decisivos, que foi o pênalti, a defesa do Jorge, as alterações, que deu uma modificada, a cabeçada do Roberto, e sem dúvida nenhuma um chavão maior. Acho que essa campanha que a diretoria do Grêmio Novo Horizontino fez com o torcedor. Acho que foi uma peça também fundamental e chave para mostrar toda a força que o Grêmio Novo Horizontino vem dentro de casa nessa sequência pelo trabalho realizado agora. Acho que o grande ponto foi o torcedor. Né? Bonito, lotou, a gente viu a família, a gente viu crianças, né? E isso é importante. Né? A gente pedia isso há algum tempo aqui, né? E hoje foi uma noite muito bonita. Né? A gente espera que ela se repita, né, no próximo domingo, né, ou sábado, domingo, né, do outro, no jogo de volta, que é onde a gente define isso. Né? Então, acho que foi preponderante isso. Né? Mesmo com os erros,
né? O torcedor empurrou, elogiou, incentivou o time, né? E nós, aos poucos, fomos entrando no jogo. Um dado importante é a 4ª vitória sem tomar gols, né? Isso é importante, né? Os pênaltis, o Jorge me tem essa característica, né? Quando sai o pênalti ali, eu tinha a convicção, né, que ele tinha grande chance de defender. O nosso departamento de análise trabalhou, né? Nós trabalhamos por uma situação de pênaltis, né? Então ele já tinha a maioria dos batedores do Oeste, nós já tínhamos estudado. Então, mais ou menos, a gente sabia o que ia acontecer. Lógico que a decisão é dele, né? O departamento de análise passou para ele e ajudou na escolha. Mas uma grande defesa e importante, né? Acho que a gente teve bons momentos. Acho que o goleiro adversário pegou 2, 3 bolas importantes. É um jogo de decisão, né? Um jogo de decisão, e você tem que, como você falou, saber jogar o jogo. Numa noite que talvez tecnicamente as coisas não estavam boas, a gente optou por compactar um pouquinho mais a equipe, dar uma tranquilidade, e aos pouquinhos a gente foi soltando, né? Acho que deu resultado, né? Com a equipe que iniciou e depois com as alterações, né? A equipe foi ganhando confiança, né? E descansar, e chegamos pronto aí, né? Para quem vier aí, a gente brigar pelo acesso. Eduardo, você falou que a equipe não foi muito bem tecnicamente falando, e até citou que talvez pode ser até ansiedade. Pode ser também um aprendizado nesse ponto, porque é o primeiro jogo de mata-mata de você com a sua equipe, com esse elenco, aprender isso para a sequência, para essa próxima semifinal, porque vai ter uma carga psicológica ainda maior, principalmente no segundo jogo, que vai ser aqui na hora. Por isso que a gente trabalhou bastante, né? A gente cobrou bastante para a gente ter uma pontuação que a gente decida em casa, né? Talvez uma noite que não foi boa nossa, né? Num campo adversário, talvez tenha um peso grande. Então, assim, esse já foi um primeiro passo. Eu acho que é bom, serve de alerta, a gente trabalhar em cima disso, né? E ter a tranquilidade, né? A equipe vinha de grandes jogos, né? Jogamos em campos ruins, né? E conseguimos ter um volume, conseguimos ser muito assertivos, né? Então, hoje talvez a ansiedade, mas também, né, quem estava lá em Barueri, o campo era impraticável, né? Fizeram o jogo porque tinha que fazer. E o desgaste foi muito grande. Tanto é que o Oeste troca 5 jogadores para o jogo, né? Coloca 5 jogadores novos para poder fazer. E a gente tinha alguns jogadores que vinham voltando de contusão e eu não tinha segurança de iniciar com eles, né? Então a gente optou por manter praticamente a mesma equipe, só taticamente a gente fez um ajuste e talvez pode pesar, mas tudo isso vai servir de lição. São 2 jogos, são aí 9, 10 dias para a gente trabalhar, né? E ser melhor que o adversário e conseguir o acesso. Professor, temos 2 perguntas enviadas aqui no nosso grupo da imprensa. A primeira é do Roberto Santana, do programa Resenha Esporte Clube. 2 jogos para o Novo Horizontino retornar à divisão de elite do futebol paulista, tendo direito a fazer o jogo decisivo no Jorjão, onde que está invicto. Essa situação leva a acreditar que o objetivo está muito próximo do acesso? Acho que tudo isso que a gente conquistou até agora, uma redundância, né? Foi uma conquista, né? A gente trabalhou, a gente buscou a pontuação, a todo momento a gente tentaria buscar o primeiro e o segundo lugar, porque a gente levaria essa decisão para casa, né? É um trabalho que vem, né? Acho que a gente vem batendo metas. E agora, claro, né? Acho que a gente chega para esse momento bastante feliz por ter chegado aqui com 4 vitórias, sem tomar gol. Isso tem um peso grande, né? Para a gente chegar e competir com o adversário. O caminho é esse, né? O caminho é esse, lógico, né, que nós temos aí 180 minutos com o adversário, estudar bastante, descansar, treinar, né, para que a gente possa fazer o nosso melhor e chegar na primeira divisão. A outra pergunta foi enviada pelo Vinícius Lima, da Rádio CBN Grandes Lagos de Rio Preto. Eduardo, 4ª vitória consecutiva e o 4º jogo sem sofrer gols. Na sua avaliação, a equipe já conseguiu encontrar o equilíbrio defensivo na competição? Então, eu acho que defensivo sim. Hoje, quando a gente estava sem a bola na fase defensiva, pelo menos é o jogo que está na minha cabeça aqui, né? Quando a gente estava marcando, nós não sofremos, nós não oferecemos, o Oeste não ofereceu risco a nós.
as grandes jogadas, o pênalti, outras jogadas de finalização, a bola estava nos nossos pés. Então, defensivamente, a gente foi, hoje, não como os outros jogos, mas a gente foi equilibrado. O que aconteceu é nas nossas transições, né, nós erramos um pouquinho, e aí a gente sofreu os contra-ataques, a gente deu um volume para o Oeste. Mas é um time que vem encontrando equilíbrio. Acho que com os 2, 3 dias para descansar, para poder treinar, com os atletas que estão voltando do departamento médico, né, a gente fica muito forte para essa final. A última das enviadas aqui no grupo, do Douglas Dias, ele pergunta, Eduardo, Ponte Preta, Grêmio Novo Horizontino, Noroeste, faltando uma vaga. Além das camisas tradicionais, demonstra que a cada fase se torna mais difícil. Se fosse para escolher um adversário, qual seria este? A gente sabia que, geralmente, quando você, nos mata-matas, você tem os 8 qualificados, mas no final afunila ali. A gente sabe da dificuldade, sabe dos nossos méritos de estar aqui. Enfrentamos todos os adversários possíveis, né? Então a gente conhece como o adversário nos conhece. Acho que não cabe escolher, até porque são adversários diferentes, jogam de maneira diferente, né? Então a gente tem que esperar para ver quem foi, estudar para fazer o melhor, para que a gente consiga esse acesso que, né, acho que com toda a estrutura que tem, pelo que o torcedor mostrou hoje, né, a equipe merece. Então vamos dar sequência então ao nosso pós-jogo, falando dessa vitória de 1-0 sobre o Oeste, com o goleiro Jorge, né, que teve uma participação muito importante na partida de hoje, fazendo a defesa do pênalti no primeiro tempo. Vou liberar para a primeira pergunta, Zé Geraldo, Rádio Esperança. Jorge, boa noite. Boa noite pela vitória. Parabéns pelo pênalti defendido. Obrigado. Não sei se você gostaria de entregar o ouro ou não, é o critério que você usou, porque a gente sabe que você tem que usar um critério aí, para poder tomar uma decisão para ir numa bola de um lado ou de outro. O professor Eduardo falou, inclusive, que você já tinha uma análise, mas que, de repente, você tem autonomia para decidir. Eu gostaria de saber o critério que você usou nessa cobrança do Mota, você foi muito bem, fez a defesa, e gostaria que você falasse um pouquinho também da sequência daquilo que o Novo Horizontino tem aí pela frente. Boa noite, é muito bom falar com todos vocês. Em relação ao pênalti, eu tenho alguns estudos, sim, eu fiz alguns estudos, mas em específico esse jogador eu não tinha, né? Então eu tive que ir mais na intuição ali, fazer a leitura. Na verdade, eu fiz a leitura na hora que ele colocou o pé de apoio, né, para sair, escolhi o canto e fui feliz na defesa. Então, e tenho só que glorificar a Deus, né? Agradecer a Deus, agradecer aos meus companheiros. Foi um jogo muito difícil. Eu acredito que a gente vai chegar muito forte para esse jogo do acesso, né? São 2 partidas muito difíceis, assim como foi o primeiro jogo contra o Noroeste. Creio que vai ser essas 2 partidas. Jorge, aqui o Zeca da TV Tem. Jorge, vou continuar falando um pouco do pênalti, cara. O nosso cinegrafista Rogério Pedroso aqui pegou as imagens de você um pouquinho antes do pênalti, enxugando o rosto, tomando uma água, e o Thiago Scarascati falando, vai para o meio do bolso, falando, calma. Como é que é essa preparação mental, um pouquinho antes do pênalti? Você quer zerar a mente ali, desligar a torcida, desligar tudo, e focar só nisso, só na bola, só na posição do pé do jogador? Como é esse lado mais mental? Então, eu busco tentar fazer com que a responsabilidade seja do batedor, né? Tentar buscar desestabilizar ele mentalmente, né? Porque as coisas, os jogos como tem sido, né? A equipe deles estava em desvantagem de um gol, então ele estava mais pressionado para fazer essa cobrança. Então, eu acabei fazendo ele esperar um pouquinho, né? Esperei, fiz o juiz organizar tudo ali para poder fazer com que ele tenha mais ansiedade, né? Então eu usei essa estratégia, acredito que deu certo, porque a penalidade dele não foi tão bem batida, né? E fiz a defesa, muito feliz hoje de ter ajudado a equipe, muito feliz de ter conseguido essa classificação num jogo tão difícil como foi hoje. Jorge, temos aqui 2 perguntas enviadas no nosso grupo da imprensa. A primeira é do Roberto Santana, da Rádio Esperança, do programa Resenha, né? Ele pergunta para você, outra defesa de pênalti, né, na sua passagem aqui pelo Novo Horizontino, né? Isso te deixa mais confiante para continuar como titular nos últimos jogos do campeonato? Sim, eu busco estar trabalhando bastante durante a semana, né? A gente
Nós vimos de 4 vitórias sem sofrer gols, né? Então, a equipe tem feito grandes jogos, nossa defesa tem sido muito consistente e a gente percebe também que o nosso ataque ajuda muito na marcação, não? Então eles têm uma grande parcela nisso tudo. Eu acredito que dá mais confiança, sim, dá mais confiança para a gente seguir fazendo um bom trabalho e conquistar o maior objetivo do clube no ano, né, que é esse acesso para a Série A1. A outra pergunta você até chegou a responder, Jorge, para você sobre a defesa do pênalti, né? Você é um goleiro que procura estudar os batedores adversários ou prefere tomar a decisão na hora da cobrança? A pergunta do Vinícius Lima, da CBN Grandes Lagos. Como eu tinha respondido anteriormente, nesse pênalti específico, eu esperei tomar a decisão no último minuto ali, no último segundo, na verdade. Esperei o pé de apoio dele e fui feliz na defesa. Tranquilo, tá aí. Zeca, mais alguma? Quem deu mais trabalho para você? Eu vou fazer um aqui. Se foi o jogo ou tá sendo o filho aí para controlar os microfones, cara? Tá gostando, né, filho? Quer falar alguma coisa? Tá Dá uma feliz com a declaração vitória? você também aí. Você gostou da defesa do papai? Vai, fala aí. Gostou? Papai foi bem? Vai querer ser goleiro ou repórter? E o Grêmio vai ser campeão ou não vai? Vai ser campeão, né? É isso aí, se Deus quiser. Valeu. Obrigado. Obrigado. João Lucas. João Lucas, filho do Jorge também. Hoje é dia dos filhos. Imagina, você vai ser repórter, hein, João Lucas? Vai ser jornalista ou vai ser goleiro? Jogador. Isso aí. Mas vai ser atacante? Você centroavante. Melhor, né? Valeu, gente. Valeu, Obrigado. Jorge Mito.